Olha só, não passe esse vídeo porque eu vou falar sobre os 5 erros que eu cometi e que eu não quero que você cometa. Todo investidor iniciante comete esses erros e muitas vezes até aqueles que são mais experientes porque deixam de revisitar aquela cartilha dos investimentos. Meu nome é Natanael Filho e eu quero descomplicar as finanças e os investimentos para você. O erro número 1 foi começar a investir muito tarde. Eu já tinha um emprego, tinha uma grana, família formada, e aí eu não tinha investimentos que fossem condizentes com os meus planos e com o que eu queria na vida para o futuro. Então, eu já trabalhava há muitos anos e usufruía da grana. Eu não tinha hábitos de jogar fora a grana, mas eu consumia quase que a integridade do que eu recebia. E esse é um erro muito grande. Quanto mais cedo você começar a investir, melhor vai ser o seu futuro. E esse futuro não quer dizer 40, 50 anos depois, não. Ele quer dizer os próximos anos, porque você começa a acumular um capital muito cedo e aí você vai ganhando mais confiança para que você possa, então, fazer planejamentos mais bem elaborados. O erro número 2 foi não estabelecer uma meta de investimento. Como eu não investia, eu não tinha uma meta. Então, se você já investe, mas você não estabelece uma meta de investimento, você está cometendo um erro muito grande. Por quê, Natan? Toda vez que você tem uma meta de investimento, você consegue atrelar o tipo do investimento àquela meta. Como assim, Natan? Você tem investimentos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Cada um com seu nível de risco diferente. Então, investimentos de curto prazo, risco praticamente zero. Investimentos de médio prazo, você pode correr algum risco. Investimentos de longo prazo, você pode se expor um pouco mais na expectativa de uma rentabilidade maior. Então, o tipo da sua meta, atrelado ao seu investimento, ele vai se equilibrar com o risco que você vai correr. Quanto mais conhecimento, quanto mais metas você estabelecer, metas claras e definidas, melhor para você. O terceiro erro é achar que investimento é coisa de gente muquirana. A gente é levado a falar, ou a ouvir as pessoas falarem, não, o que importa é hoje, amanhã é outro dia. Não dá para concordar com isso, porque os problemas acontecem, as doenças chegam, a família cresce, você tem outras prioridades, e aí, se você não tem uma reserva de emergência, se você não tem aí um planejamento dos seus investimentos, você pode ser pego de surpresa. Então, é importante sim que você tenha uma vida saudável, confortável, uma vida equilibrada, mas que você faça investimentos para que você salve a sua grana com regularidade, pensando nas metas que eu falei no item 2. Criar metas, salvar a sua grana, investir para que você possa ter ainda no futuro uma vida confortável e próspera. O erro número 4 é não ter um planejamento das despesas. Pô, Natan, como assim? Se você paga aluguel, você paga conta de energia, você paga conta de consumo, você paga conta de internet, tudo isso deve fazer parte da sua contabilidade diária, semanal, mensal. A periodicidade é você que vai escolher, mas é muito importante que você tenha esse controle. Pode ser lápis e papel, pode ser caneta e papel, pode ser numa planilha Excel, pode ser numa planilha que você compre para você fazer a sua contabilidade, mas é importante que você tenha um controle das suas despesas. Deixar debaixo do tapete não é a solução. É muito importante que você tenha tudo isso com muita transparência para que você possa ver aonde você está gastando mais, quanto você pode economizar. Se você não pode, você tem que se planejar para economizar, mas é absolutamente importante que você tenha total transparência, até porque você vai estabelecer metas financeiras, metas de investimento, o seu planejamento. Então, como é que você vai planejar o futuro se você não conhece o presente? O passado, os erros que você já cometeu, eles têm que ficar lá, você tem que fazer a correção, atualizar para o seu presente
e pensar no seu futuro. Então é muito importante que você tenha controle das suas despesas, dos seus investimentos, de tudo aquilo que incorre no seu rico e suado dinheirinho. O erro número 5 é você não falar sobre investimento. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser no boteco da esquina, pode ser um pedal com os amigos, naquela hora que para dar uma descansada. Você tem que falar sobre investimentos. É muito importante porque ideias, não diquinhas, ideias são muito importantes. Às vezes as pessoas veem uma oportunidade que você não vê. E aí, Natan, quando alguém falar para mim que eu devo investir numa determinada ação ou num determinado fundo imobiliário, o que eu faço? Aí vem a parte do conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento. E agora já não é um erro, agora já é uma etapa bônus. Então, para você corrigir esses 5 erros que eu cometi, você tem que ganhar conhecimento. É absolutamente importante que você tenha, no mínimo, conhecimento básico dos investimentos, renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, investimentos atrelados ao dólar, ou seja, para que você possa montar uma carteira compatível com o seu nível de renda e com o seu perfil de investidor. Pô, Natan, que história é essa, perfil de investidor? Eu já fiz um monte de vídeos aqui falando sobre isso. Toda corretora, todos os bancos têm na sua análise, toda vez que você se cadastra, eles têm uma oportunidade para você. Em alguns casos, essa oportunidade, ela deixa de ser oportunidade, ela é obrigatória, de você realizar o teste do perfil de investidor. Conservador, moderado e arrojado. Você vai responder um questionário e ele vai te dar uma resposta sobre qual é o seu perfil. E eu tenho aqui uma dica para você. Mesmo que o resultado seja de você ter um perfil moderado ou arrojado, se você não é um investidor frequente, eu te aconselho a começar com um perfil conservador, aplicando seus investimentos em renda fixa, coisas que você tenha segurança, para que você possa, então, se sujeitar a algumas variações da renda variável quando você migrar do conservador para o moderado, e aí depois você já com conhecimento, tendo uma participação mais ativa nos investimentos, aí sim você migre para um perfil mais arrojado. Ainda como uma dica bônus, uma coisa que atrapalha bastante, não foi um erro que eu cometi, mas eu vejo que as pessoas cometem, é você viver a vida dos outros, querer mostrar alguma coisa que não é o seu perfil. Isso aí implica em gastos desnecessários, investimentos desnecessários, você comprar aquele melhor carro que está anunciando só para mostrar para os amigos, você comprar uma casa num lugar muito badalado, onde você vai pagar aí, se for uma casa de condomínio, um preço de condomínio altíssimo, quando na realidade você vai passar apertos para manter esse tipo de vida que não é exatamente aquela condizente com o seu nível de grana. Então é muito importante que você tenha um nível de vida equivalente ao seu rendimento. Você pode pensar um pouquinho acima? Pode e deve. Todo mundo merece conforto, todo mundo merece viver uma vida bacana, mas você tem que ir subindo degrau após degrau. E aí ainda um bônus que é muito importante é você deixar de lado os pequenos desejos que não vão se tornar grandes sonhos. Pô, o que é isso? É um pouquinho daquilo que eu acabei de falar. É você estar exposto a tanta propaganda, a um meio consumista, um meio que te leva a pensar, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor roupa, eu tenho que ter o melhor tênis, eu tenho que ter o melhor relógio, eu tenho que ter o melhor celular, porque eu vou puxar e vou fazer aquela ligação e todo mundo vai ver que eu tenho o iPhone 58. Então, esses pequenos desejos, na hora errada, eles se tornam grandes problemas. Então, ter uma vida condizente, ter uma vida equilibrada com o seu nível de renda, com a expectativa da sua família, é absolutamente importante e não vai minar a sua capacidade de pagar suas contas,
fazer seus investimentos e investir em conhecimento. Quando você está ali no nível conservador, a sua margem de erro ainda é baixa. Então, você não precisa ainda ter todo aquele conhecimento, porque as coisas são muito simples ainda. Merece ter o conhecimento? Merece e deve. Mas se você não tem, você ainda consegue investir. Agora, quando você vai subindo o nível de investimento, quando você migra para renda variável, onde os riscos são maiores, você necessariamente tem que ter conhecimento. E conhecimento você adquire de várias formas. Eu faço vários cursos todos os anos. Eu leio vários livros todos os anos. Eu assisto vários sites todos os dias. Todo dia eu assisto alguma coisa, porque as pessoas têm boas ideias, as pessoas têm níveis de conhecimento muito acima do meu, e aí eu observo o que está acontecendo no mercado, tiro o que é de melhor e trago para a minha vida e trago aqui para compartilhar com você. Então o conhecimento é muito importante para que você possa, pelo menos, errar menos. Existem alguns pensadores aí do mundo dos investimentos que falam: muitas vezes você nem precisa ganhar tanto, você tem que errar menos para que o seu capital ele cresça e você tenha uma vida confortável. Então, quanto menos você errar, melhor para você. Bom, espero que os erros que eu cometi você não cometa, espero que essas dicas bônus você coloque em prática e que você pegue agora esse vídeo e compartilhe com outras pessoas para ajudar o tiozão aqui a passar essas ideias de uma forma muito simples e clara. Ah, Natan, eu já estou num nível de conhecimento muito alto. Eu tenho certeza que você tem algum amigo e algum parente, alguém que você conhece que precisa desse conhecimento. Então, pega esse vídeo e manda para essa pessoa para que ela tenha a chance de ganhar conhecimento e chegar no seu nível lá na frente. Beleza? Então, me ajuda e eu te ajudo. Até a próxima.